Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos, com a Igreja Batista Boas Novas, também com você que nos assiste, nos dá a honra de poder nos acompanhar através desses estudos breves da Palavra de Deus. Queremos convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Estaremos fazendo um panorama geral deste livro, procurando compreender o seu tema central e a aplicação dessas verdades para a nossa vida, para o nosso tempo, para a nossa época, que tem se manifestado como um período tão difícil e que nos desafia a procurar compreender o agir e a operação de Deus no mundo, nessa conjuntura em que nós estamos inseridos. O livro do profeta Daniel é um livro inspirador, é um livro profundo, chamado por vários estudiosos de o Apocalipse do Antigo Testamento. De fato, este livro possui um conteúdo muito profético, preditivo, de caráter visionário e também apocalíptico. Na verdade, existem muitos aspectos também históricos e narrativos do livro, embora sua ênfase principal esteja girando em torno de profecias que apontam para um futuro distante, alguns que já se cumpriram e algumas outras situações que ainda estão por se cumprir. O livro é atribuído ao profeta Daniel. De fato, os judeus, todo o período judaico e o período da igreja também cristã, atribui o livro ao profeta Daniel. Nunca houve no seio da igreja debates mais acirrados, pondo em dúvida a autoria deste livro, exceto quando do surgimento da teologia liberal, que começou a questionar o valor preditivo das profecias do livro, em virtude de seu compromisso, ou melhor, do compromisso dessa teologia com o antissobrenaturalismo. Neste caso, colocaram o livro para um tempo muito posterior ao da vida do profeta Daniel. Muitos estudiosos dataram o livro entre 170 e 165 a.C., em uma data muito longe dos acontecimentos e das predições anunciadas pelo conteúdo deste livro. Entretanto, essa data é muito contrária ao livro em si, porque este livro indica Daniel como seu principal autor. O capítulo 9, versículo 2 do livro, narrando na primeira pessoa, diz o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, no capítulo 9 em diante, o autor escreve na primeira pessoa e se identifica como sendo o profeta Daniel. O capítulo 10 enfatiza isso também. O que dá a entender que ele escreveu o livro após a conquista da Babilônia pelo imperador Ciro, que se tornou o grandioso e poderoso portentado das nações no ano 539 a.C. E é importante salientar que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo também indica este livro como sendo de autoria de Daniel, quando ele diz aos apóstolos no seu sermão profético, no seu pequeno apocalipse nos evangelhos sinóticos, quando o Senhor diz que os discípulos estivessem atentos à abominação desoladora da qual falara o profeta Daniel. Sendo assim, entendemos que Daniel é o autor do livro que leva o seu nome e que a data de escrita foi no período do Império Persa, logo antes do surgimento de Alexandre o Grande e do domínio dos gregos sobre
o mundo. Gostaria de enfatizar o propósito do livro. E é através desse propósito, desse objetivo pelo qual o livro foi escrito, que nós entendemos todo o teor do seu conteúdo. O livro foi escrito para fortalecer os exilados de Judá e também alimentar a esperança daqueles que tinham voltado para a terra de Judá após a liberação dada pelo rei Ciro da Pérsia, para que eles voltassem à sua terra e recomeçassem a construção do templo, da cidade e de suas próprias bases nacionais. Foi escrito para mostrar ao povo de Deus que eles não deveriam se perturbar acerca dos acontecimentos em que eles estavam vivendo, do sofrimento pelo qual eles estavam passando. O objetivo do livro é mostrar que, apesar de o templo ter sido destruído e queimado pelo Império Babilônico, de as muralhas de Jerusalém terem caído por terra, de o povo ter sido exilado para territórios estranhos e de eles estarem sendo governados e dominados por nações estrangeiras, nada disso significaria que Deus teria perdido o compromisso e o controle de todas as coisas e deixado de lado a sua promessa de estruturar o seu povo, edificar o seu povo e levantar o reino de Davi para todo sempre. Pelo contrário, o povo deveria entender e ter a certeza de que Deus controla o destino das nações e de que Deus controla a história do mundo. Esse é o tema central, é o propósito pelo qual o livro de Daniel foi escrito e é a verdade dominante pela qual, ou ao redor da qual, gira todos os acontecimentos históricos narrados no livro e todas as profecias preditivas contidas no conteúdo deste livro. Falando acerca do conteúdo do livro, ele se divide em duas grandes seções, em duas grandes partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 6 e trazem 6 histórias narrativas e acontecimentos que demonstram a soberania de Deus, o zelo de Deus e o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e em relação a todos os povos estrangeiros do mundo. E a segunda parte, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12, narram 4 visões de Deus para tempos finais, para o futuro do povo de Deus e para o futuro das nações do mundo. O livro de Daniel é muito mais conhecido pelos seus 6 primeiros capítulos, que narram eventos históricos e acontecimentos históricos. É interessante notar, abrindo um parêntese, que do capítulo 1 até o último capítulo, nós temos escrito por Daniel conteúdos que ele redigiu ao longo de sua história de vida, do seu tempo de vida. Daniel entrou na Babilônia aos 15 anos de idade e viveu durante toda a sua vida em terra estrangeira, até aproximadamente os 85, 86 anos de idade, em que ele narra suas visões e suas profecias. Portanto, embora possamos ler o livro de um fôlego só, em 12 sessões, em 12 capítulos, o conteúdo em si do livro abrange um período de tempo muito longo, muito amplo, não só em termos da vida, da existência do próprio profeta, como também do descortinar de todos os acontecimentos que Deus lhe revela, chegando até mesmo a falar de tempos muito distantes e que ainda estão por acontecer, como a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 2, por exemplo, faz uma narrativa acerca de um sonho que Nabucodonosor teve e que lhe perturbou muito, induzindo
a chamar todos os caldeus e magos da Babilônia para que lhe desse o significado daquele sonho que tanto incomodou os seus pensamentos e lhe retirou o sono. Porém, a exigência do rei era que todos não só lhe dessem a interpretação e o significado do sonho, mas também lhe revelasse o sonho que ele tinha tido, que ele não contou a ninguém. Neste caso, os babilônios, caldeus, magos, experientes, estudiosos, astrólogos e astrônomos da época se perturbaram e disseram ao rei: a coisa que o rei exige é difícil, é complicada, ninguém há que possa revelar diante do rei senão os deuses, e estes não moram com os homens. Nabucodonosor se enfureceu e ordenou a matança de todos os sábios da Babilônia. Ora, entre esses sábios estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram os jovens judeus que tinham sido trazidos de sua terra para habitarem na Babilônia e tinham sido escolhidos como eunucos do rei para assistir no palácio real. Daniel pediu ao rei, por intermédio dos seus maiorais, especificamente de Arioque, que era um chefe da guarda, que o rei lhe desse um tempo para que ele buscasse a Deus a revelação do sonho e de sua significação. Daniel solicitou aos seus amigos que orassem. Eles oraram e Deus revelou em sonho a Daniel o mesmo sonho que Nabucodonosor tinha tido. Daniel exalta o nome do Senhor, revela o significado do sonho a Nabucodonosor e também revela-lhe o próprio sonho. E o sonho que ele tinha tido era acerca de uma estátua que trazia em sua constituição materiais diversos da terra: a cabeça de ouro, o ventre de prata, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E diz ele que uma pedra caiu sobre os pés daquela imagem, daquela figura medonha, destruiu os seus pés e, consequentemente, a imagem foi ruindo, material por material, até que a pedra ficou solitária e se constituiu numa grande montanha. Essa visão era para tempos futuros e significava a vinda de 4 impérios que dominariam o mundo. O Império Babilônico, que já existia naquela época, era a cabeça de ouro. O Império Medo-Persa eram os peitos de bronze. O Império Grego-Macedônico era o ventre de bronze. E as pernas de ferro era o Império Romano. Enfim, toda essa imagem retratava a vinda de reinos, de impérios poderosos mais à frente. E é interessante notar que o foco principal pelo qual Nabucodonosor teve o sonho, Daniel também recebeu de Deus o mesmo sonho, e a significação dele não era outra coisa senão Deus demonstrar o seu poder e a sua soberania sobre os impérios do mundo, especificamente sobre o domínio babilônico. No capítulo 20, no versículo 20, melhor dizendo, do capítulo 2, ele diz: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Note que ele diz que Deus é aquele que remove reis e estabelece reis. E ele diz isso com base no significado da revelação deste sonho. Reinos ruíram e caíram porque Deus entroniza e Deus desentroniza. Deus levanta e Deus abate. Deus estabelece e Deus retira do trono. E foi o que o Senhor fez. E essa visão, esse sonho, apontava para a vinda de uma pedra. E esta pedra é Jesus Cristo, o Senhor. O Rei dos Reis. O Rei vindo da linhagem de Davi, cujo reino
será eterno para sempre, assim como a pedra se transformou numa montanha e se expandiu, assim também o reino de Cristo se expandirá e abrangerá o mundo inteiro, o novo mundo que Deus estabelecerá para a sua glória e para o seu louvor. Esse tema do domínio, do governo de Deus sobre as nações, do estabelecimento do seu reino, perpassa em todos os capítulos narrativos do conteúdo do livro de Daniel. No capítulo 3, por exemplo, fala do livramento de Deus dos companheiros de Daniel, os 3 amigos, da fornalha de fogo. Mas o propósito de Deus em realizar tão grandioso milagre, embora incluísse também livrar os seus servos fiéis daquela fúria de Nabucodonosor e do assassinato ou da destruição de suas vidas inocentes por causa da idolatria daquele império, embora isso estivesse incluído, o maior motivo pelo qual Deus os livrou da fornalha de fogo foi demonstrar que Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o rei que domina sobre todos os reinos, sobre o próprio Nabucodonosor e sobre o mundo inteiro. E é isso é reconhecido pelo próprio imperador Nabucodonosor, quando, depois de ver os 3 jovens na fornalha de fogo, andando por entre as chamas, sem sequer terem o seu corpo danificado ou ferido por qualquer coisa, ao visualizarem a eles ali dentro, ele vê uma quarta pessoa, um quarto homem, a quem ele diz ser semelhante a um filho dos deuses. No capítulo 3, verso 25, ele diz: tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Estudiosos bíblicos e teólogos são quase que unânimes em admitir que esta quarta pessoa é uma manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. É uma cristofania, uma revelação do Senhor Jesus bem antes de assumir a sua natureza humana. Logo após esse episódio de um milagre tão extraordinário, Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Percebam que a glória do milagre é atribuída ao Senhor Deus, e que a afirmação do rei é de que os povos da terra deveriam adorá-lo e servi-lo, e jamais duvidar de que ele é o Deus dos deuses, porque disse Nabucodonosor: e adorarem, não adorarem, nem servirem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Neste caso, nós partimos para um outro episódio, no capítulo 4, que fala da loucura de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um outro sonho, no qual viu uma grande árvore, e essa árvore ela foi humilhada por Deus. E essa árvore representava a sua própria pessoa, pois Daniel lhe revela o que haveria de lhe suceder por causa do seu orgulho e de sua arrogância. Em um certo dia, Nabucodonosor vê os seus jardins suspensos na Babilônia, a grandeza e grandiosidade do seu império, e ele se exalta, se vangloria e diz: não é esta a Babilônia que eu construí para a glória do meu nome, para o meu louvor e para a minha exaltação? É importante salientar que os imperadores daqueles tempos se consideravam como um filho dos deuses, e o imperador da Babilônia se considerava um dos filhos de Marduk, o deus principal da Babilônia. Mas Deus, o único Senhor, o Deus dos hebreus, o Deus de toda a verdade, ele humilha Nabucodonosor e lança sobre ele uma loucura na qual ele viveu como um animal, com suas unhas crescidas, com seus pelos do corpo crescendo,
comendo a erva do campo, se alimentando como um animal se alimenta, até que passassem 7 tempos sobre ele. Depois que esses tempos passam, Nabucodonosor tem dado por Deus de volta a sua sã consciência, o seu juízo. E o que ele faz? Ele retorna ao seu reino, é colocado no trono mais uma vez e reconhece a grandeza de Deus. E são estes versículos que nós citamos no início, que são centrais para o livro de Daniel. Ele diz que todos os moradores da terra, melhor, deixa eu voltar um pouco, ele diz: eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. O fato de ele afirmar mais uma vez que o reino pertence a Deus é uma demonstração clara de que Nabucodonosor, por algumas vezes, foi forçado por Deus a reconhecer que somente ele é o verdadeiro rei de todos os tempos, de todas as terras, de todos os mundos. Todos os moradores da terra, disse ele, são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão nele dizer: que fazes? Aqui, Nabucodonosor reconhece a total soberania de Deus, o seu domínio, o seu governo, a sua grandeza em estabelecer a sua vontade sobre todos os moradores da terra. Fique com isso em mente, porque no capítulo 5 nós temos o retrato do rei Belsazar, que é um descendente direto de Nabucodonosor, no tempo em que o Império Babilônico estava sendo finalizado e tendo sido decretada a sua ruína pelo Senhor Deus. Belsazar fez um banquete, reuniu os seus grandes, os seus maiorais, e blasfemou contra Deus usando os utensílios do templo sagrado do Senhor para nele beber vinho e outras bebidas fortes e oferecer aos seus deuses a sua adoração e o seu serviço, como quer dizer que aqueles deuses lhe estavam concedendo o domínio e o controle sobre o mundo de então. Mas apareceu uma mão, com uma mão semelhante à mão de um homem, e escreveu as palavras Mene, Mene, Tekel e Parsim, e o rei tremeu na base, estremeceu, seus joelhos vacilaram, seus ombros decaíram e ele ficou apavorado. E depois disso, chamaram a Daniel, o qual relatou detalhadamente o significado dessas palavras que foram escritas por esta mão. Mene, Mene, Tekel e Parsim. E ele disse: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado, foste na balança e achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos médios e aos persas. Com isso, mais uma vez, o capítulo 5 demonstra a grandeza do reino de Deus e a sua soberania sobre todos os reinos. E ali Deus estava encerrando o período do Império Babilônico para ceder lugar ao Império Medo-Persa. No capítulo 6, nós vemos a famosa história de Daniel na Cova dos Leões, uma história que vai culminar em demonstrar mais uma vez que Deus é o Senhor sobre todos os reinos do mundo, porque Daniel é lançado na cova injustamente, não achou-se nele nenhum tipo de culpa para tal punição, e Deus por isso livra das bocas dos leões, das garras dos leões, enviando o seu anjo para protegê-lo. Desse modo, logo após o rei Dário da Pérsia reconhecer e perceber que Daniel não fora destruído por aqueles leões, Dário passa então a afirmar a grandeza de Deus, a glória de Deus e do seu reino sobre os mundos. Porque logo após esse episódio, Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, dizendo: paz não seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Com isso ele está simplesmente reafirmando o que Nabucodonosor havia dito, que o reino de Deus, o seu reino, nunca será destruído e o seu domínio nunca teria fim, porque ele livra e salva pelo seu braço poderoso e por sua mão estendida. Nos capítulos 7 a 12, que nós obviamente não vamos nos detalhar, pois o vídeo já deve estar bem comprido, nós
vemos aqui mais profecias, relatos de visões, que vêm apenas confirmar essa grandeza e esse domínio do reino de Deus sobre todos os povos. Essas visões são complexas, por vezes de difícil interpretação, e que levaram a muitas correntes interpretativas do texto. Porém, elas vêm a ser visões paralelas daquele sonho que Nabucodonosor teve, daquela imagem a qual nós tratamos há poucos instantes atrás. Porque no capítulo 2, o capítulo 7 e o capítulo 8 são capítulos paralelos, que tratam com visões diversificadas acerca dos mesmos impérios, dos mesmos reinos. A cabeça de fino ouro da imagem do capítulo 2, o leão com asas de águia do capítulo 7, são representativos do Império Neobabilônico, que durou de 626 até 539 a.C. O peito e os braços de prata do capítulo 2 de Daniel é o mesmo urso do capítulo 7 e o mesmo carneiro com 2 chifres do capítulo 8, e representam o Império Medo-Persa, o qual durou de 539 a 330 a.C. O ventre e os quadris de bronze da imagem do capítulo 2 e o leopardo com asas de aves do capítulo 7 e o bode peludo do capítulo 8 retratam o Império Grego, que durou de 330 a 63 a.C. As pernas de ferro e os pés de ferro e de barro, assim como no capítulo 7, o animal terrível e forte com dentes de ferro, representam o Império Romano, que durou de 63 a.C. em diante. Todas essas visões, que os irmãos poderão ler mais detalhadamente, em casa, se não tiverem lido, vão apontar para estes reinos e esses impérios. Ora, esses reinos e impérios caíram. O Império Babilônico caiu, o Império Medo-Persa caiu, o Império Grego caiu, o Império Romano caiu. Mas a pedra, a rocha, que veio sobre os pés da imagem, que está se transformando num grande reino, continua, porque essa pedra é o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 9, 10, 11 e 12 de Daniel, aquele homem de Deus tem visões extraordinárias para tempos distantes, e é dentro dessas visões que ele faz a profecia da vinda do rei Davídico, do Messias, que é chamado de um filho do homem vindo sobre as nuvens do céu. Expressão essa usada pelo próprio Senhor, quando se chamava a si mesmo de filho do homem. Passagens que declaram em muitos e variados detalhes a primeira vinda do nosso Senhor e também a sua segunda vinda. E é nessa conjuntura e nesse contexto que se apresenta e que se mostra a grandeza da glória de Deus em guiar todos os acontecimentos da história. No final do capítulo 12, Daniel chega a dizer: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ele chega a escrever isso por palavra do anjo que lhe mostrava as visões. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela no livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E é isso o que tem acontecido em nossos tempos. E essa promessa, ela há de se cumprir em Cristo, porque Ele é a primícia da ressurreição. E muitos que creem nele, que confiam nele, que são dele, haverão também de ressuscitar. E dentro dessa conjuntura do tempo, antes desse acontecimento da vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos e do estabelecimento do seu reino eterno, Deus continua guiando a história das nações. Deus continua guiando todos os acontecimentos para que o seu plano perfeito se cumpra. Eu gostaria de dar uma palavra de aplicação para nós antes de encerrar. No momento que nós estamos vivendo, um momento de preocupação, angústia das nações,
os presidentes, os governadores, as autoridades políticas do mundo inteiro estão lutando, batalhando e procurando a melhor maneira possível com essa epidemia, que na verdade é uma pandemia que tem assolado o mundo inteiro, que também está dentro do projeto, do plano profético de Deus. Quero lhe dizer uma coisa, meu amado irmão, amada irmã, ouvinte da palavra do Senhor, dentro dessa avaliação geral e limitada do livro de Daniel, nós chegamos a uma conclusão, a conclusão de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que isso que nós estamos vivendo está dentro do seu propósito, do seu plano, e é apenas um aspecto de todos os detalhes que por nós são alguns conhecidos, outros desconhecidos, a maioria desconhecidos. Em toda essa conjuntura, Deus está fazendo com que o seu projeto perfeito se concretize em Cristo. Você precisa estar firmado em Jesus. Você precisa de Cristo Salvador. Você precisa estar vivendo para Ele, arrependendo-se dos seus pecados, se voltando para Ele em arrependimento e fé e vivendo exclusivamente para Ele. Porque se há um Rei Supremo, e esse Rei é o Senhor Jesus Cristo, e se há um reino que lhe pertence, esse reino e esse governo tem os seus súditos. E para ser súdito do reino de Deus, é preciso se converter, se arrepender e crer que Ele é o Cristo, o Messias enviado pelo Senhor, que destrói e desfaz reinos e que está fazendo com que tudo venha convergir para a sua entronização definitiva no novos céus e na nova terra que Ele está pronto, tem planejado realizar, recriar e reconstruir. Que Deus abençoe a sua vida e aplique a sua palavra em teu coração, em nome de Jesus. Este é o livro do profeta Daniel, um livro que eu te convido a estudar com mais profundidade no recôndito do seu lar nesses tempos de reclusão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.